Na Argentina, tudo igual. Central Córdoba 1, Flamengo também 1. Partida terrível do Flamengo na Argentina. A gente está abrindo aqui o Canelada pela Jovem Pan em todas as plataformas. Comigo, Pedro Marques, com o Raí Monteiro, com o Bruno Prado, também com o nosso Fábio Piverno, para debater o que foi esse jogo, essa noite de Copa Libertadores, de Copa Sul-Americana. Na Argentina, tudo igual. 1 para o Central Córdoba, 1 para o Flamengo. Bruno Prado, você que transmitiu esse jogo com o José Manuel de Barros. Empate do Mengão. Flamengo correndo o risco de não se classificar para a próxima fase da Libertadores. Que coisa, Bruno Prado. Boa noite. Boa noite, Pedro, Raí, Piperno, boa noite a todos. Corre esse risco sim, né? A situação, até depois eu vou falar rapidamente da matemática do grupo, mas a atuação muito ruim do Flamengo. Isso acho que é um ponto importante. O Flamengo, em 4 jogos na Libertadores, ainda não fez um bom jogo nessa competição. O empate foi merecido. O Flamengo até começa bem o jogo, faz um gol aos 10 minutos com a Arrascaeta. Central Córdoba sai mais para o ataque, deixa espaços. O Flamengo teve no contra-ataque chance de matar o jogo com o próprio Arrascaeta, perdeu. Teve outras oportunidades de contra-ataque que não conseguiu aproveitar. E aí foi caindo no jogo, né? Foi caindo de produção. Central Córdoba passou a equilibrar a posse de bola com o Flamengo. O Flamengo chegou a ter mais de 60% de posse. Aí teve um momento que estava 50-50. O Central Córdoba conseguia ficar com a bola no campo do Flamengo. É que falta mais força de ataque ao time argentino, né? O Central Córdoba teve pouquíssimas chances. Fora o gol, teve uma chance no primeiro tempo que foi um erro de saída de bola do Flamengo mesmo, dentro da área. E o Rossi fez uma ótima defesa. E o lance do gol, que aí para mim o Rossi não foi bem também no gol do Central Córdoba. Mas o time argentino, apesar de ficar com a bola no campo de ataque, ele não consegue criar muito. Então, o Flamengo não chegou a correr um risco de perder. Teve um pênalti que chegou a ser marcado no campo, mas desmarcado pelo VAR para o Central Córdoba, e não foi pênalti mesmo. A bola bateu na mão do Léo Pereira, mas sem nenhuma intenção. Ele estava com o braço para trás, inclusive. E o VAR ajudou ali a arbitragem, que marcaria um pênalti inexistente. Mas o principal, o Flamengo está jogando mal em todos os jogos da Libertadores até aqui. Hoje a saída de bola terrível do time do Flamengo, errou demais na saída de bola. Então foi um jogo ruim do Flamengo, mais um. Na Libertadores até agora mal. E na matemática, esse empate ele dá uma probabilidade bem real de ter um triplo empate ali entre a LDU, Flamengo e Central Córdoba, com 11 pontos. Que nesse momento a LDU tem 8, o Córdoba tem 8, o Flamengo tem 5. O Flamengo joga 2 em casa, os 2 últimos jogos, LDU e Táchira. Supondo que ele vença as 2, ele vai a 11, termina com 11. A LDU, nessa simulação, perderia para o Flamengo no Maracanã, mas tem o último jogo em casa com o Córdoba. Se ele ganha do Córdoba e perde para o Flamengo, ele também vai a 11. E o Central Córdoba, nessa simulação, perderia em Quito para a LDU, mas ele tem um jogo na Venezuela com o Táchira, que está zerado. Se ele ganha na Venezuela, ele também termina com 11. Então tem essa possibilidade, né? O Flamengo vai ter que fazer conta num grupo que, teoricamente, era para passar tranquilo. O Flamengo vai ter que ir com tudo, contra a LDU, contra o Deportivo Táchira. Raí Monteiro, muito boa noite, bem-vindo aqui ao Canelada. Que coisa, hein? O Flamengo do Felipe Luiz no segundo tempo sofre um empate, teve o pênalti marcado, que depois foi anulado pelo VAR, ou seja, o Central Córdoba ficou muito mais próximo de um segundo gol do que o Flamengo, Raí. Boa noite. Boa noite, Pedro. Um abraço para você, para o Bruno, Piperno, para todos que nos acompanham aqui em mais esse Canelada. Como disse o Bruno, e eu subscrevo, foi uma atuação ruim do Flamengo. E, de novo, foi assim o jogo de Copa Libertadores. O Flamengo jogou mal na sua estreia quando venceu o Táchira por 1-0, apertadinho. O Flamengo jogou muito mal no segundo jogo, quando acabou perdendo para este mesmo Central Córdoba no Maracanã por 2-1. E o Flamengo também passou longe de fazer uma grande partida contra a LDU no empate em 0-0 em Quito. Essa até, na minha visão, foi talvez a menos pior, se a gente puder definir assim, dessas 3 até a de hoje, que de novo foi muito ruim. E até parecia, né, que a gente veria um cenário diferente, ou um Flamengo diferente, pelo gol muito cedo do Arrascaeta, pela chance logo na sequência que se oferece para o Arrascaeta fazer o 2-0, né? O Arrascaeta, que é o artilheiro do Flamengo nessa temporada, teve a oportunidade de ampliar o placar, acabou falhando, e o que a gente viu de uns 15, 20 minutos em diante foi um Central Córdoba dominando o jogo, criando boas oportunidades, e o Flamengo sem encontrar soluções, né? A saída de bola ruim, muitos erros de passe, um time sem capacidade de pressionar em cima, que é algo que o Felipe Luiz gosta bastante, atuações individuais muito ruins, da dupla de volantes, do Gerson, do Pedro muito sumido do jogo, esse até pela questão de ser um centroavante muito pouco abastecido.
as mudanças feitas não surtiram efeito. E em algum momento do jogo, na reta final do primeiro tempo, no início do segundo, o empate do Central Córdoba parecia uma questão de tempo, como aconteceu, né? Poderia até ter acontecido antes. O Rossi fez uma grande defesa na finalização do Abácia, né? O zagueiro do Central Córdoba. Enfim, o time argentino teve várias oportunidades de empatar o jogo antes do momento que conseguiu. Depois disso, o Flamengo até tentou, com as mexidas do Felipe Luiz, voltar para o jogo, não conseguiu, não criou grandes oportunidades. Teve a questão do pênalti, bem corrigido, não foi, né? O braço do Léo Pereira estava recolhido junto ao corpo, não deveria ter sido marcado o pênalti. Uma arbitragem até um pouco confusa, né? Teve uma revisão de um lance no primeiro tempo, de uma bola na mão chutada pelo Bruno Henrique, que não fazia o menor sentido chamado para revisão, já que o Bruno Henrique estava muito impedido. Mesmo assim, o árbitro foi chamado até a cabine, revisou o lance e constatou que o Bruno Henrique estava muito impedido, né, naquela ocasião. Então, Vitória do Palmeiras por 2-0, tudo certo. Antes do nosso Fábio Piperno, que transmitiu a vitória do Palmeiras por 2-0 contra o Cerro Porteño, eu vou conversar com o Rodrigo Viga. Tá chegando de cabeça quente, cabeça inchada, depois dessa atuação do Flamengo. Não é, Rodrigo Viga? Muito boa noite para você, bem-vindo ao Canelada da Jovem Pan. Fala, Pedrinho. Grande abraço para você, para a turma toda da bancada, em especial ao nosso correspondente de Vaticano, o Fábio Piperno. E eu não posso dizer, não dá para dizer que foi uma boa noite para o torcedor do Flamengo. Pelo contrário, viu, meu caro Pedro? Acho que, olha, torcedor rubro-negro, eu tô aqui para falar a verdade, para ser o mais claro, o mais translúcido e mais transparente possível. Com essa bolinha de gude que o Flamengo vem jogando na Libertadores da América, pode entregar o troféu para o Palmeiras do Piperno ou para qualquer outra equipe. O Flamengo não vai chegar a lugar nenhum jogando esse futebol que tem apresentado na Libertadores da América. Por quê? Porque já temos 4 rodadas até agora na chave do Flamengo. Uma vitória conquistada num grupo padrão Alcas, Nublense, Palestina e companhia. Está se desenhando o torcedor do Flamengo. E a gente fala isso com um nó na garganta, com aquele frio na espinha e também com aquele embrulho no estômago. Mais um desastre, mais um fracasso do Flamengo na Libertadores da América pelo 3º ano consecutivo, com uma chave pífia, uma chave ridícula, digna da atuação do Flamengo na noite dessa quarta-feira. Uma atuação lamentável, uma atuação deplorável do Flamengo, que jogou 10 minutos. Foi o gol do Arrascaeta, um gol perdido e nada mais. Depois ficou tomando calor, tomando sufoco, num jogo em que todos os jogadores praticamente erraram passe de meio metro, erraram posicionamento. E quando o Flamengo precisa mudar a cara, se reinventar dentro do jogo, aí entra o superestimado, para você ficar bem feliz, viu, Piperno? O superestimado Felipe Luiz. Ele tem problema na hora de mexer. Ele tem dificuldade de enxergar. O time dele não é adequado. Tá todo mundo vendo, Piperno, que o Wesley está com a cabeça no Manchester City da Inglaterra. Está jogando novamente padrão banco de reserva do reserva. Para eu estar reivindicando o Varela no time titular do Flamengo é porque algo de errado está muito acontecendo com o Wesley. O Eric Pulgar, rapaz, sabe quando é que eu vou dar aquele tibum na praia de Copacabana? Você está devendo. Jamais, porque com ele jogando esse futebol, essa bola, ele e os demais, na hora de mexer, o De La Cruz, que é um jogador que a gente vinha crucificando, viu, Piperno? Era um dos melhores ou menos piores em campo, ele vai lá e pimba, tira. Pedro, que era um homem de referência lá na frente, ele tira para botar lá o Juninho Esfirra, para não falar outra coisa. Então tá de brincadeira também o Felipe Luiz. Então, no conjunto da obra, foi lamentável, foi patético, foi medíocre. Então, eu acho que se tem um brasileiro hoje talhado, moldado, lapidado para ser campeão, durma com um barulho desse, o torcedor do Flamengo. Mais uma vez, é o Palmeiras. Meu um time Deus. que não tem vontade, é um time sem garra, é um time sem tesão, é um time sem empenho, que é um rascunho daquele Flamengo do início da temporada, viu, Piperno? Viu, Pedro? Desculpa o desabafo aí. Eu tô sentindo uma certa zica reversa desse desabafo aí. Sai, deixa o Palmeiras em paz aí. Agora,
Vou dizer um negócio para você, Viga. Assim, o tempo passa e tal. Tá certo que o Flamengo, no final do ano passado para cá, mostrou alguns grandes momentos. Todo mundo viu, todo mundo elogiou e tal. Mas o padrão Libertadores até aqui é o mesmo. Do Tite, Vitor Pereira, né? Dessa turma toda que trabalhou no Flamengo nos últimos tempos. E veja, você mesmo citou em 4 jogos até aqui, sem ter enfrentado nenhuma potência mediana que fosse do futebol da América do Sul. Aí ganhou um único jogo, né? E mal, hein, Piperno? Graças ao glorioso Juninho lá que fez o gol e tal. Agora, Viga, a matemática hoje, ela mostra que pelo menos uma boa notícia o Flamengo teve. A LDU ganhava por 3-0, o jogo acabou 3-2. E por que isso? Porque, a gente até falava aqui com o Bruno ontem, assim, há uma grande possibilidade de que esse grupo termine com o tríplice empate. Todo mundo com 11 pontos. Porque se todo mundo vencer os jogos em casa, o Flamengo ganhar os 2 jogos, depois a LDU na rodada final ganhar de Central e, obviamente, todo mundo passar pelo Tátira, os 3 ficarão com 11 pontos. Genial, Piperno, genial. Significa dizer que o Flamengo vai fazer o quê? Vai fazer fiasco novamente nas quartas de final da Libertadores da América. Mas pela bola que tá jogando, Piperno. Não, mas aí a segunda fase é do outro. Não tá falando de desempenho, não tá falando de performance, tá falando de atuação. O Flamengo na Libertadores da América até agora não jogou nada, Piperno. Não, mas claro e evidente. Mas a segunda fase é no segundo semestre, Viga. Até lá tem tempo também, né? Ah, tá. Vai ganhar o Mundial e depois vai melhorar pro segundo semestre. Ué, tá brincando, eu acho que o time pode melhorar no segundo semestre. O Pedro vai jogar melhor, ele voltou outro dia, né? Então, assim, calma. Assim, ainda não há motivo para achar que tudo é terra arrasada, né? Você acha? Eu acho que tem uma picardia, tem um sarcasmo de um Palmeiras que está 100%. De um Palmeiras que está 100% de aproveitamento. Se tem um time lapidado, talhado, jogando futebol para ser campeão, é o Palmeiras. Torcedor do Flamengo, durma com um barulho desse. Hoje o Palmeiras, não é de hoje não, né? Já tem um tempinho. É melhor do que o Flamengo. É melhor do que o Flamengo no conjunto da obra. Sabe o que eu acho que está faltando no Flamengo, meu caro Piperno? Um choque de PSG. Porque eu dizia aqui em casa pro meu goleiro, que acho que entende muito de futebol, que é o meu filho Gabriel, que é o seguinte: quando o PSG montou Messi, Mbappé e Neymar, eu falei pra ele, vai dar em nada. Ele tá maluco, tu tá doido, sabe nada, coisa e tal, aquela coisa de cornetagem dentro de casa, né? Eu falei, anota aí que você vai ver depois e vai me cobrar. Deu no que deu. Agora o PSG tá na final da Champions porque tem um time ali, azeitado, pensado, planejado. Ele vem dizendo há muito tempo aqui no microfone da Jovem Pan, o Flamengo precisa pensar num processo de transição, Piperno. E está difícil de implementar essa transição. Alguém para substituir o Arrascaeta, alguém para ser ali uma alternativa para o Gerson. Curiosamente, o Gerson renovou o contrato dele e já não é mais o Gerson das últimas rodadas. Está cansado, está desgastado, está sobrecarregado, pode estar isso e muito mais. Mas o Flamengo hoje se resume muito à atuação de 2 jogadores. Gerson e Arrascaeta e Gerson. O menino Wesley está com a cabeça no futebol da Inglaterra. Lateral esquerdo é aquilo que a gente já sabe. O Pulgar, eu não vou dar tibum, rapaz, nem na banheira da minha casa pelado, quanto mais em Copacabana. Você prometeu. Se ele jogar bem uma temporada. O Juninho, o esfirra aí, de carne, é isso que ele pode apresentar. Não tocou na bola, o cidadão. Mal tocou na bola. Ainda tem um treinador, que eu acho um bom profissional, mas talvez esteja superestimado, porque ele tem dificuldade de mexer na equipe. E quando mexe mal, mexe errado. Então, o Flamengo tem que baixar a poeira, baixar a bola, planejar e raciocinar, Piperno. Eu vou até pedir desculpa aqui aos colegas para uma última reflexão. No dia que o Flamengo perdeu para o Central Córdoba, né? Assim, a galera rubro-negra em peso aí, torcedores, né? Enfim, os amigos, comentaristas que torcem para o Flamengo, todo mundo criticando o Felipe Luiz porque poupou em parte do jogo o Gerson, o Wesley e o Pulgar. Agora o Pulgar não serve mais para o Tibum e o Wesley está com a cabeça lá na Europa. Então, vocês precisam também chegar a um acordo aí, né? Eles são imprescindíveis ou não? Se jogarem bola, são imprescindíveis. Mas pelo que estão jogando, tirando o Gerson,
não são imprescindíveis. Agora, eu estou olhando em perspectiva, Piperno. Eu estou olhando lá para frente. O que eu quero dizer com isso? Se mantiver o ritmo, o padrão, o diapasão, a toada, vai ser mais um ano de fracasso do Flamengo, Piperno. Ou você está satisfeito com o desempenho? Ou você está satisfeito com a performance? Só se for como palmeirense. Como analista de futebol, você não consegue ver o Flamengo jogando bem na Libertadores da América. Foi assim nos 4 jogos. Até mesmo quando ganhou, quase sofreu um empate no finalzinho. Foi um gol ali achado pelo Flamengo, uma partida em que teve o controle territorial, teve o domínio da bola, mas não criou grandes oportunidades. Essa tem sido a tática, tem sido o padrão do Flamengo nessa Libertadores da América. Então, eu, sincero, honestamente, acho que do jeito que está, se não melhorar muito, vai ser o tri fracasso na Libertadores da América. E parabéns para o seu Palmeiras, que está fazendo aquilo que o torcedor do Flamengo queria ver do seu time. Eu diria para você que é a 8ª vitória, foi a 8ª vitória consecutiva fora de casa. Eu acho que talvez o Palmeiras tenha que repensar esse negócio de mandar jogo aqui em São Paulo. Dos 4 tempos entre Central Córdoba e Flamengo, o Flamengo perdeu no Maracanã, empatou lá, o Flamengo não foi melhor em nenhum, hein? Para falar a verdade, o Flamengo não foi melhor em nenhum dos 4 tempos contra o Central Córdoba, Raí Monteiro e Bruno Prado. Eu só queria fazer uma parte, eu estava aqui pensando, né, Pedro, sobre essa questão que o Pipa falava há pouco, sobre ter sido a exceção, né? Esses jogos aí têm sido uma exceção, faz tempo que o Flamengo não joga bem na Libertadores e tal. Cara, eu tô mais para que isso é a regra, viu? Porque se a gente for pegar o histórico do Flamengo no geral da Copa Libertadores, eu sei que isso é um assunto que não vai cair muito bem aos meus queridos amigos rubro-negros. Cara, a média do Flamengo na Libertadores é isso que a gente tem visto nesses últimos jogos. Talvez a exceção tenha sido 19, tenha sido 23, ou 22, melhor dizendo, né? A regra, cara, há muito tempo, né? É León, é América do México, é Defensor. São esses jogos hoje que a gente tem visto aí do Flamengo na Libertadores. Então eu, assim, me coloco na posição de pelo menos duvidar se o que a gente tem visto é a regra do que pode ser o Flamengo na Libertadores ou é uma exceção. Se a gente for olhar para a história, está mais perto de ser regra do que ser exceção. De novo foi assim e tem sido nessa primeira fase da Libertadores jogos muito parecidos com o que é a história do Flamengo em linhas gerais em Copa Libertadores, né? Se a gente olha para o Palmeiras, de que a gente vai falar daqui a pouco, por exemplo, é um time que nesses jogos, né, de Libertadores não dá esse tipo de vacilo. O Palmeiras fez um jogo brilhante hoje, Pedro, a gente estava junto lá em cima assistindo. Não, muito longe disso, mas ganhou o jogo. Palmeiras, mesmo quando não faz jogos brilhantes na Libertadores, e nem se exige isso, né, do time do Abel Ferreira, ele vai lá e vence. Ele é consistente, ele é sólido. E o Flamengo há uma exigência, né, de que joga um futebol muito acima daquilo que eu, por exemplo, acho que este elenco pode oferecer, né? E ele não entrega nem a média, nem um pouco mais do que isso, nem o que muita gente imagina que possa entregar. Então, assim, eu tenho dúvida. Se o Flamengo não está jogando o que é a média dele em jogos de Libertadores, que é o que historicamente esse time entrega, ou se ele está muito abaixo, como muita gente imagina. Me coloco na dúvida, pelo menos, Pedro. O Palmeiras oscila também, Bruno. O Palmeiras oscila também. Só que eu acho que nas oscilações, o Flamengo sente muito mais do que o Palmeiras. Sim, tem aí características dos times. O Palmeiras não joga bem todos os jogos, né? Esses 8 que ele ganhou fora de casa, agora eu não vou saber colocar exatamente quantos foram bons, quantos O não Sport foram, Recife né? foi ruim. Oi? Qual? Contra o Sport Recife, Sim, o primeiro foi muito ruim aquele Foi jogo. Até naquele jogo, o Palmeiras, a arbitragem ajudou o Palmeiras. Foi. Naquele jogo lá no Recife, marcou um pênalti que não aconteceu. E outros jogos também foram ruins, né? Mas é um time que tem essa competitividade de chegar lá, buscar e conseguir o resultado. Na Bolívia, abriu 2-0 bem, você deu um empate, é duro, tem uma hora que o fôlego acaba, mas teve força para ir lá buscar um terceiro gol e ganhar o jogo. Hoje eu não vi o jogo, né? Tava aqui no jogo do Flamengo e pelo jeito não foi também nada brilhante assim, mas foi lá e ganhou. Então o Palmeiras tem disso, contra o Vasco mesmo, domingo, não foi um bom jogo do Palmeiras. Um erro do Vasco, o Palmeiras aproveitou e ganhou o jogo. O Palmeiras tem essa coisa de buscar na marra o resultado. O Flamengo não tem muito, o Flamengo é um time assim, mais leve, talvez, mais técnico, e não tem muito essa de que, assim, quando tá mal mesmo, assim, não tem nem a força ali de, estamos mal hoje, mas vamos buscar. Algo a mais, né, nesses jogos. Isso é uma coisa muito clara para mim. O São Paulo mesmo, que é um time inferior aos muito dois, inferior ao Flamengo, por exemplo, tem uma campanha muito melhor nessa temporada. E não jogou mal, e não jogou bem os 3 jogos fora, até foram 3 jogos mais ou menos, e ganhou os 3, foi lá buscar.
Então, isso às vezes falta ao Flamengo. Quando o time tá bem, ele mete 6-0 no Juventude, beleza, mete 4-0 no Corinthians, ok, foram ótimos jogos. Mas quando tá mal, falta essa de, não, vamos buscar. Hoje a coisa não tá rolando, mas vamos lá, vamos buscar. Isso falta. Aí, até o Felipe, ele pode receber críticas como todos, né? Como o Tite recebeu, o Sampaoli, o Vitor Pereira, mas é um padrão mesmo. E aí eu nem vou voltar nos anos que o Raí citou, mas pegar só os últimos 3 mesmo, assim. Já com muito dinheiro, com elenco forte, com muito investimento, Alcas, Nublense, que o Viga citou vários, Palestino, Milionários, e com 4 técnicos diferentes. E pontualmente você pode, hoje o Felipe errou nisso, naquilo, o Tite errou naquele jogo, o Sampaoli, o Vitor Pereira foi só o jogo com o Alcas na Libertadores. Mas é meio que um padrão, assim, o Flamengo ele tem se enrolado com times menores, jogos que às vezes não tá bem, mas não tem essa força. Mesmo mal nós vamos ganhar. Falta isso, eu acho que é independente do treinador. Esse grupo, acho que não tem muito essa característica de, quando tá mal, superar e buscar o resultado. Olímpia, né, do nosso pilhado. Sim, Olímpia, Penharol. O Olímpia tem a sua tradição em Libertadores, mas mesmo assim o Flamengo era mais time. Nunca fez gol no Penharol em Libertadores. Não é que não ganhou, nunca fez gol no Penharol. Por isso, Rodrigo Viga, minha pergunta sincera para você. O Flamengo vai passar de fase? O Flamengo vai chegar nas oitavas de final, Viga? Eu acho que se fizer a matemática com 2 jogos em casa, Pedrão, eu não sei se você está sem voz porque está resfriado ou porque torceu muito pro Palmeiras, mas pouco me importa, tomara que não seja gripe. Tô gripado, que você fiz tenha o bate-pronto ontem, fiz o canelada ontem, tô fazendo canelada hoje, fiz o jogo do Palmeiras hoje, aí a voz ficou no espaço. Tô gripado, pode falar. Overdose, mas melhoras para você. Gritou muito na vitória do São Paulo e hoje na vitória do Palmeiras. Enfim, tá feliz da vida e o torcedor do Flamengo tá com a cabeça para lá de inchada. Se você fizer a matemática nua e crua, dá para classificar. O Flamengo hoje, mesmo depois de uma atuação patética, pífia, ridícula e modorrenta, na minha avaliação, é um time sem gana, sem vontade. Foi o que vocês falaram aí, sem intensidade. Parece que não tem sangue na veia, às vezes, se acomoda, ou aceita que a noite não é boa, que a bola está batendo no joelho, no joanete, na canela, e vida que segue, porque somos o Flamengo do estilo, do toque de bola, do refino, do refinê, mas não pode ser Flamengo cara na bola, bola na cara e vida que segue. Se fizer a matemática nua e crua, com 11 pontos, acho que o Flamengo pode se classificar. Mas, olhando em perspectiva, tirando o sarcasmo e a ironia do nosso querido Pipeno, que acha que o Flamengo vai pegar um trampolim e mudar de patamar depois do Mundial, onde qualquer brasileiro vai claudicar, viu, Pipeno? Com o Cristiano Ronaldo ou sem Cristiano Ronaldo, com o João Félix ou sem João Félix, entendeu? Acho que o Flamengo, pela performance da Libertadores desse ano, nos últimos 2 anos, pelo jeito que é moldado, forjado e lapidado esse elenco, está caminhando, pavimentando para mais um fracasso, quem sabe, nas quartas da Libertadores da América mais uma vez. E aí eu quero saber como é que a diretoria vai gerir, vai administrar. Vem reforço aí? Vem o Jorginho, mas será que o Jorginho vai ser a solução dos problemas? Vai ser o cara na ausência do Arrascaeta ou na ausência do Gerson? Ou vai ser o cara que vai tomar ali a posição de segundo homem de meio de campo no lugar do Nico de la Cruz? Enfim, vem laterais para suplantar a necessidade, vem jogadores de extremo, vem mais um atacante, mais um centroavante. Pode vir um monte de gente, mas esse Flamengo que está aí à vista, né, aos olhos do torcedor rubro-negro, mais me parece, meu caro Pedro, que vai se classificar aos trancos e barrancos, na rapa do tacho ali, na bacia das almas, fazendo matemática, e vai cair nas quartas da Libertadores da América, porque eu não consigo enxergar hoje essa virada de chave que o Piperno está projetando, enxergando, para ser um Flamengo campeão, buscar o tetra da Libertadores da América. Ô Viga, hoje você está muito mal-humorado, pessimista, transtornado. Mas tu queria o quê, Piperno? Tu queria o quê? Que eu estivesse sorrindo que nem você, que ganhou 4 seguidas na Libertadores da América, os 4 jogos, 100% de aproveitamento, que o São Paulo, que é um time muito inferior ao Flamengo, está na frente do Flamengo em pontuação, já está encaminhado a classificação para a próxima fase. O torcedor do Flamengo está pé da vida. Quase que eu falei. Tá pé da vida, para não dizer outra coisa. Porque, olha, Viga, eu estava fazendo uns cálculos aqui, né? Matemático Isso que me preocupa, eu estou fazendo matemática. Matemático Piperno chegou à conclusão
de que o Flamengo ainda vai passar como primeiro do grupo. Ele vai ganhar da LDU com um gol de diferença. E na última rodada, pega o Tátira, sabendo já quanto ele precisa fazer, vai fazer uns 5, 6 no Tátira. E aí você vai chegar aqui no dia todo empolgado. O campeão voltou e tal. É isso aí. Porra, porque ganhou do Tátira? Tá de brincadeira. Porque ganhou do Tátira? Porque ganhou do Juventude? Porque ganhou do Corinthians? Eu não me... Ih, rapaz, esnobou o nosso timão aí. Eu não me ludibrio, eu não me engano. Foi antes do Dorival. O Dorival chegou, é óbvio que vai ser um outro Corinthians mais ajeitado, mas isso é um papo para uma outra hora. Mas eu não consigo me enganar, pelo contrário. Eu sou bem ali, realista, pé no chão, quando tá bom, quando tá ruim, isso vale para dentro e para fora. E acho que o momento talvez seja o mais sensível, mais delicado do Felipe Luiz à frente do Flamengo. Ele precisa melhorar os seus conceitos, a sua visão, o seu planejamento, para não reeditar fracassos de edições anteriores, viu, meu caro Piperno, meu caro Pedro, rapaziada da bancada. Eu fico imaginando, Viga, se você fosse torcedor do Vasco, então, pelo amor de Deus, hein? Mas aí você torce de acordo com o tamanho da sua expectativa, né? Eu imagino assim, torcedor do Vasco sabe que o Vasco não vai muito longe. Tomou de 4 hoje, é verdade. É um placar exagerado para o tamanho do Vasco? É um placar exagerado. Mas o torcedor do Vasco não está imaginando que esse Vasco vai ganhar qualquer coisa na temporada. Já o torcedor do Flamengo está sonhando com uma boa... Eu dizia que outro dia, você lembra muito bem disso, jogar bem na Libertadores é uma obrigação para o Flamengo, pelas atuações que tem tido na sua maioria, ou em sua maioria, no Campeonato Brasileiro, e pelo nível de investimento que fez o Flamengo ao longo dos últimos anos. É obrigação do Flamengo jogar bem na Libertadores, passar na Libertadores e pelo menos chegar na final. E hoje... eu não enxergo essa luz no fim do túnel, não, Piperno. E pessimista. Vou ter que fazer um break na rádio, break no YouTube. Boa noite, Simon Ledo, do Coluna do Fla. A gente tem visto um Flamengo muito oscilante, né? Um jogo goleia, no outro parece ter bastante dificuldade. Você já conseguiu identificar o que tem causado essa oscilação no time? Dá para dizer que o time ainda está, talvez, em formação e por isso ainda não está bem... não consegue manter essa regularidade? Não, mantivemos a regularidade durante alguns meses, até chegar esse momento, e é verdade que não estamos no nosso melhor momento de confiança. O futebol é constantemente um estado anímico, né? Tivemos um grande jogo contra o Corinthians, depois uma derrota dura contra o Cruzeiro, e claro que os jogadores sentem, é normal, essa oscilação. O que nós temos que fazer é recuperar nosso caminho, nossa trajetória e as boas atuações o antes possível, né? Conseguir se perdoar, que os jogadores consigam recuperar essa confiança que perderam. Como fazemos isso? Treinando, jogando. Vamos jogar na frente da nossa torcida agora no final de semana. E esperamos fazer um grande jogo. E com um grande jogo as boas atuações voltam, a confiança volta e a gente volta nos trilhos. Mas claro que essa oscilação em algum momento da temporada iria acontecer e infelizmente está sendo agora. Felipe, boa noite. Manoela Ribeiro do GE. Globo. Sobre esse jogo, a gente vem falando em alguns jogos atrás sobre a questão da produção ofensiva. Isso melhorou em alguns jogos, outros... a gente vê a dificuldade, hoje teve essa dificuldade da produção do meio para frente, mas também parece que a defesa bateu cabeça em alguns momentos. E o Flamengo teve essa dificuldade defensiva ali no gol do Central Córdoba. A gente viu 7 jogadores na área contra 3 do adversário e o Flamengo não conseguiu cortar essa bola. Qual que é a sua análise do jogo? Por que o Flamengo não conseguiu essa vitória, que hoje jogar fora de casa é sempre difícil, mas necessitando de um resultado melhor por causa do grupo? Obrigada. Bom, para mim é muito simples. O adversário veio com plano de jogo e nós conseguimos sair, conseguimos romper a pressão, conseguimos fazer um bom começo de jogo e fizemos o gol, né? Depois disso, muitos erros técnicos, muitos erros técnicos, já seja por confiança, pela bola, não sei o porquê, e talvez tenha sido também pelo momento, né, como o teu companheiro citou antes. E esses erros técnicos nos levam a perder a bola e ter que correr atrás da bola. E, na verdade, nós temos um time que está feito para ter a bola.
E o grande forte do nosso time, a grande força desse Flamengo, são jogadores que não perdem a bola, que gostam de ficar com bola e com volume criam chances e essa imposição sobre o adversário ela se nota. Hoje perdemos muita bola, como eu repito, tivemos muitos erros técnicos e principalmente não conseguimos ter pernas para pressionar, né? Fisicamente não estávamos no nosso, não sei, não conseguíamos simplesmente tirar o tempo do adversário. Eles conseguiram ter tempo, fazer as dinâmicas de ataque. Tem 2 pontas muito rápidos, nos empurraram para trás e tentaram entrar com bola nas costas e lançamentos em profundidade e cruzamentos, entrar por fora, né, basicamente. Por dentro não entraram nenhuma vez, a não ser algum erro nosso, como aconteceu dentro da nossa própria área, que o Rossi acabou fazendo uma defesa. Então, como a gente não conseguiu dominar o território, eles sim dominaram, e por volume, por número de cruzamentos, um erro foi fatal, né? Eu não analisei ainda o gol, mas depois de tantos e tantos lançamentos e tantos cruzamentos que a defesa teve bem, uma não, e aí eles acabaram cabeceando. Mas eu não digo que a defesa oscilou, não. A equipe oscilou. A equipe, como na fase defensiva, os 11 jogadores, como um bloco, não conseguiram pressionar ou subir a pressão da forma que deveríamos e acabamos sofrendo. Então agora voltar ao trilho o mais rápido possível, para poder corrigir esses detalhes, treinar esses detalhes, para a gente poder ajustar e fazer um grande jogo contra o Bahia final de semana. Felipe, tudo bem? Boa noite. Gabriel Alfa, canal Paparazzo, Rubro Negro, Revista Placar. Felipe, eu queria te perguntar sobre 3 decisões tomadas por você nesse jogo, né, com relação aos jogadores. A primeira foi na escalação, a sua dupla de zaga. Você tirar o Léo Ortiz e vir com Danilo e Léo Pereira. O Léo Ortiz que vinha sendo muito elogiado pelas suas atuações, vinha jogando muito bem. Por que essa decisão de tirar o Ortiz? Também queria te perguntar sobre o Pedro. No intervalo ele acabou saindo, o Pedro principal, esperança de gol aí da equipe do Flamengo. Por que ele saiu no intervalo? E por fim, o time precisando talvez até criar um pouco mais, você ter no banco um jogador como o Matheus Gonçalves, que é um jogador que dribla muito, parte para cima, e assim como na Copa do Brasil, contra o Botafogo da Paraíba, você confiou no Joshua, que também é um garoto novo e acabou dando certo. Por que não confiar no Matheus Gonçalves num jogo como esse? Obrigado. Ok, primeiro sobre o Danilo, foi uma escolha. Eu tenho 3 zagueiros de seleção brasileira, no meu ver. E contra a LDU já jogou Danilo e Léo Ortiz. Hoje, pelo plano de jogo, entendi que era melhor ter um canhoto do lado esquerdo para sair da pressão. E o Danilo, claro que um jogador desse calibre eu vou dar minutos porque eles batem na porta. O Danilo sempre que jogou tem jogado bem, é um líder muito importante para mim. E comigo é assim, às vezes sem esperar, eles recebem uma oportunidade no jogo no mais difícil da temporada. E eu sei que eu posso contar com ele, tanto é que rendeu da forma que eu esperava. A outra? Pedro. O Pedro. O Pedro não vinha fazendo um bom jogo, nem fisicamente, nem tecnicamente, né? Como toda a equipe, tecnicamente ele estava abaixo, e fisicamente eu sentia que ele não estava com a força necessária para poder pressionar, para poder atacar os espaços, porque eles estavam com a linha alta, e decidi pelo Juninho no intervalo. E o Pedro, temos que entender que vem de 7 meses parado, e essa sequência, às vezes, ele vai sentir um pouco, mas está evoluindo. E o Matheus Gonçalves foi uma escolha, né, que, como eu já falei várias vezes, eu não joguei com ponto aberto, e a troca minha foi pelo Luiz Araújo. Eu optei pelo Luiz Araújo por dentro e abri o corredor para o Wesley e depois para o Varela. O Matheus, no meu modo de ver, nesse jogo, o Bruno estava na esquerda, o Arrasca na frente e o Juninho no ataque. Não senti a necessidade, mas não senti o momento de colocar ele, nem o Michael e nem outros jogadores que ficaram sem entrar, porque para mim o campo estava pedindo isso, e aí eu tomei essa decisão dependendo do que eu vi no campo. Felipe, aqui do seu lado esquerdo, isso. Acho que é esquerdo, não, direito, sei lá.
Boa noite. Claro, todo mundo, quando vai passando, né, nessa fase de grupos, começa a fazer as contas para ver quem vai se classificar, qual time vai passar em primeiro, qual vai passar em segundo. E, obviamente, que a torcida, acredito que vocês também, vão somando para saber como será o resultado daqui para frente. E esse empate, claro, deixa de ganhar 2 pontos, ganha 1 ponto, e a calculadora ela começa a funcionar. Eu quero saber de você o quanto você está preocupado com uma não classificação do Flamengo para a próxima fase, ou se você não tem essa preocupação nesse momento. Não, claro que me preocupa. Nós estamos nessa situação porque nós mesmos nos colocamos nessa situação e só depende da gente poder sair. Então, o que está no nosso alcance é ganhar os 2 jogos em casa, fazer o maior número de saldo possível, porque, claro, podemos depender de uma combinação de resultados dependendo do que aconteça. Então, o que está no nosso alcance hoje é isso. É vencer os próximos 2 jogos em casa e para poder passar dessa fase de grupos, que a realidade é que não está sendo da forma que a gente esperava. Felipe, boa noite. Resultados negativos muitas vezes ensinam. E certamente assim, a dedicação desse time do Central Córdoba nas 2 partidas contra o Flamengo é inspiradora para todo mundo que joga futebol e vive do esporte. Se tira algo disso também para a sua sequência de trabalho, para o teu dia a dia, para a conversa com os jogadores? Sempre a derrota ensina, né? Ou sei lá, as atuações, e como eu sempre falo, o jogo ele é um guia para a gente poder corrigir os erros e melhorar e evoluir como equipe, né? O Central Córdoba tem uma forma muito peculiar de jogar, uma forma muito direta, né? E uma forma de pressionar, de defender, um sacrifício muito grande, na qual o treinador entende que é o melhor para a equipe dele, né? Eu tenho um modelo de jogo que eu entendo que é o melhor, a minha ideia, que eu acredito que é o melhor para poder levar o time mais perto da vitória. O resultado a gente não controla, mas o que eu sempre penso é em dar aos jogadores a melhor forma que eu acredito para eles poderem chegar perto da vitória. Então, cada jogo é um jogo diferente, o Central Córdoba tem uma forma de jogar, o Bahia tem outra, o Cruzeiro tem outra, e nós temos que se adaptar sempre para o adversário que vir pela frente, mas claro que é uma forma muito válida, né? A forma que eles têm de jogar. Felipe, vão ser as 2 últimas. Se quiser responder em espanhol, como cortesia para a imprensa local, por favor. Felipe, ¿qué tal? Si puede ser en español, por favor, buenas noches. Con respecto a lo que es la seguidilla que le queda, primero Bahía en el Brasileirao y posteriormente la fecha que viene contra la Copa Libertadores, va a ser muy complicado con lo que es llevar una seguidilla así, y cómo lo ves también de tu perspectiva al grupo, sabiendo que están obligados sí o sí a sumar estas 2 últimas fechas. Bueno, siempre que tienes la camiseta de Flamengo es un desafío muy grande y siempre te exige ganar, ¿no? Y eso es nuestro deber, nosotros sabemos de eso, el objetivo que tenemos, y como dije antes, nosotros mismos nos pusimos en esa situación, pero solo nosotros podemos salir, ¿no? Anímicamente no estamos en nuestro mejor momento, de verdad. Venimos de una derrota y hoy de un empate y de un partido que no fue bueno, a nivel técnico sobre todo, pero bueno, que está a nuestro alcance poder salir de esa situación, y que nada mejor que una oportunidad fin de semana delante de nuestra gente para poder ganar, recuperar confianza y volver a nuestro camino de las victorias. Vamos a tener que ganar los 2 partidos de Libertadores y después ver qué es lo que pasa en ese grupo, pero creemos que sí tenemos posibilidad. Mientras estemos vivos, estamos ahí. Felipe, buenas noches. Agustín Casaniga. ¿Qué sensaciones te llevas ya como resumen del partido y qué debe mejorar el Flamengo si quiere clasificar para la siguiente fase? ¿Y qué, perdón, la última? ¿Qué necesita mejorar el Flamengo si quiere clasificar a la siguiente fase? Y bueno, una sensación hoy mala, ¿no? Porque como dije antes, no hicimos nuestro mejor partido. Técnicamente no estuvimos bien, luego físicamente nos costó, la verdad que nos costó. El rival nos ganó territorio, nos presionó muy bien.
y sobre todo nosotros no pudimos presionar, ¿no? Y con mucho volumen, muchos balones a la espalda, muchos centros al área, al final empataron el partido, que hasta nosotros meter el gol estábamos muy bien, pero luego es verdad que el equipo se vino abajo anímicamente y técnicamente no estamos en nuestro mejor momento, pero ya respondiendo a tu otra pregunta, tenemos que volver a lo nuestro, a lo que somos nosotros lo antes posible para poder pasar. Y lo que tenemos que hacer para pasar es ganar los 2 partidos de la mejor forma posible y después ver lo que pasa.